O que tivemos no episódio 4 de Digital Circle? Nesse episódio, finalmente, teve destaque e foi focado na Gangle. E também nesse episódio, nós sabemos que o Jax gosta de ferrar a vida das pessoas. Mas nesse episódio, ele teve o que merece. E vamos falar de alguns detalhes que esse episódio dá pra gente. O episódio não é daquelas aventuras que nós estamos acostumados. Os personagens aqui vão ter que enfrentar uma das maiores aventuras, uma jornada árdua de trabalho. Sim, eles vão se tornar CLT. E várias pessoas, eu tô incluído nessa, se identificaram bastante nesse episódio. E vamos analisar isso nesse vídeo. O episódio começa com a Ragda, a Gangle e também o Jax. A Ragda tá ensinando a Gangle como lançar uma bola de beisebol, já que eles estão jogando beisebol. E quando ela ensina isso, ela joga a bola. Mas o Jax, como sempre, acerta a bola, acaba acertando na cara da Gangle, quebrando assim a sua máscara de comédia, como sempre. Ela fica lá no chão reclamando de dor, porque aquilo doeu bastante. Mas a Ragda e o Jax começam a discutir sobre isso. Aí que chega a Zooble. A Zooble chama a Gangle pro quarto dela, pois a Zooble tem uma surpresa pra ela. A Zooble tá dando uma das suas peças pra Gangle, que é uma máscara igual às máscaras que a Gangle tem, mas diferente, é de plástico. Então é mais difícil dessa máscara ser quebrado. É uma máscara como se fosse aumentar a autoestima da Gangle. Tá usando essa máscara é para se sentir melhor. E quando ela bota a máscara, ela fala que tá se sentindo normal, aumentando a autoestima e confiança dessa personagem. Mas aí chega o Jax, a Pomni e também a Ragda no quarto da Zooble. E o Jax fala que a Zooble tava dando suas peças para eles, mas na verdade estava dando apenas para Gangle, já que ela precisava. E tem um comentário falando que a Pomni ficaria legal com chifre de unicórnio. E durante essa conversa simples, chega quem? O Caim, chegando falando sobre as aventuras. Então o Caim mostra sua nova aventura para eles, que é uma aventura de um psicopata maníaco sanguinário que eles vão ter que investigar, ou então descobrir quem é ele, ou então impedir. Uma aventura de terror, mas dessa vez muito mais gore e sanguinolenta. Mas a Pomni interrompe ele, falando que aquilo não é uma boa ideia, depois da última aventura, que também foi de terror. A Zooble pergunta pra ela o que aconteceu naquela aventura, e a Pomni responde que teve possessão, eles foram pro inferno, e ela fala que não foi nada legal. E a Zooble faz um questionamento pro Caim, porque ele achou que aquilo ia fazer a Zooble gostar da aventura dele. Então ele fala, então dá uma sugestão de aventura pra vocês. Mas a Zooble responde que eles dão sugestão, que fica na caixa de sugestão de aventuras. Mas o Caim esqueceu como sempre, já que ele é bastante bugado e esqueceu de coisas importantes. Então ele pega essa caixa e vê lá a aventura. A primeira é do Jax, que ele fala que era uma boa ideia transformar a Zooble em uma piada para todo mundo ficar batendo nela. Jax, um arrombado como sempre. Mas durante algumas ideias de aventura, a Gangle sugere algo mais normal. Nessa aventura eles vão trabalhar no fast food. E é aqui que eles assinam sua carteira de trabalho. Eles vão trabalhar no fast food fazendo hambúrguer para atender cliente. O Caim até pergunta se trabalhar no fast food é normal. Eu respondo que não. Trabalhar 8 horas por dia de segunda a domingo, ou até mesmo mais horas de trabalho para ganhar um salário mínimo, para mim não é normal. Mas continuando, ele torna a Gangle como a supervisora-chefe naquele estabelecimento, mas a Zooble vai participar dessa aventura. Isso porque o King tem uma ideia de ele ficar lá quando a Zooble vai participar das aventuras. E o Caim gosta disso e obriga forçadamente a Zooble a participar, já que ele joga ela no porão e assim ela já chega na aventura caindo. E aqui chegamos no primeiro detalhe importante desse episódio. A Gangle fala que ela já foi uma supervisora de uma empresa. Não sabemos se ela foi supervisora de uma empresa qualquer, como por exemplo uma loja de fast food, um mercado, ou então ela foi supervisora da empresa ou uma das empresas da CA, que tem várias teorias que todos que estão no Digital Circle já trabalharam na CA. E possivelmente a Gangle teria sido a supervisora, assim como o King, que nós sabemos que ele era o programador daquela empresa. Mas ficou muito em aberto, não sabemos se foi na CA ou então foi outra empresa aleatória. Mas é sempre importante nós pegar cada peça do quebra-cabeça de cada episódio que vai lançando. E essa é uma informação muito importante que nós vamos guardar até nós ter mais informação sobre isso. Depois de ter chegado na aventura, eles vão começar a trabalhar. E a Gangle tá super empolgada
pela sua máscara nova, já que ela tá com uma autoestima bem mais alta, já que ela é a supervisora daquilo tudo. Mas o Jax, como sempre, joga a Ragta no óleo fervente, onde era feitas as batatinhas, e um dos maiores atos de revolta contra esse personagem. Mas a Gangle, diferente dos outros episódios, ela não deixa isso barato, já que aqui é o começo da vingança da Gangle contra o Jax, já que ela sofreu muito nos outros episódios. E aqui ela liga pro Caim e dá uma sugestão de ideia de punição ou então automotivação para eles trabalhar bem melhores, para eles respeitar a Gangle, já que ela é a chefe daquele momento. Então começa a chegar os primeiros clientes, e o primeiro é uma bolha azul, que a Ragda fala que ele era de uma aventura passada, muito antes da Pomni chegar no circo digital, reutilizando os personagens, como a Ragda falou no episódio 2. Isso é muito importante, já que outro personagem vai ser reutilizado aqui. Mas o Jax falou que odeia aquele personagem, mas chega a Gangle falando que não é bom falar que odeia o cliente na frente do cliente. Então ela pediu para esperar até a hora de ir embora. Mas aí chega outro cliente falando que quer um hambúrguer idiota, com um molho especial. Um molho especial que deixa os outros idiotas ou deixa os outros bastante chapados, já que é isso que acontece com a Ragta. A Ragta tá pegando esse molho para preparar um hambúrguer do cliente, mas durante isso acaba caindo esse molho na cara da Ragta. Então a Ragta começa a surtar e tem umas visões bastante perturbadoras, já que ela vê na escuridão a Gangle, e a Gangle vira para ela com a máscara mega macabra e assustadora. E esse já é o segundo ponto importante nesse episódio. Já pela Ragda ver a Gangle desse jeito bastante macabro e assustador, dá um indício que a Ragda tem um certo medo da Gangle. Talvez ela saiba alguma coisa que nós não sabemos. Eu acredito que essa visão que a Ragda teve não foi à toa, e nós vamos descobrir nos próximos episódios o que significa essa visão da Ragda. E tem uma conversa rápida do Jax com a Zubul, e a Zubul falando que está trabalhando porque ela não quer ver as consequências que o Caim deu para eles. Mas o Jax não dá bola para isso, falando que o Caim não tem coragem de fazer algo com eles. Mas a Zubul falou para não duvidar que o Caim pega leve por causa que ele gosta deles. Então não é melhor duvidar tanto assim. Mas já a Pomni, ela tá atendendo os clientes. Aí chega o tal cliente. Sim, exatamente, pessoal. O Gamigu. O Gamigu chega aqui com um personagem reutilizável. Não só ele, mas os seus dois amigos também. A Pomni fica sem reação, sem o que fazer naquele momento, já que o Gamigu não lembra de nada, praticamente nada. Ele fica até estranhando a Pomni, até o momento que ela atende ele como cliente normal. Depois vai espionar o Gamigu mais à frente, para ver se ele lembra de algum momento com ela no episódio 2. Já a Ragta chapada chama a atenção da Gangle e fala que a Pomni estava dando em cima de um cliente. E a Gangle vai resolver isso quando a Ragta fica lá reclamando, falando que era bom alguém dar em cima dela. Aí chega a Gangle falando que não é bom ficar em cima dos clientes, incomodando os clientes. Ela pede para a Pomni voltar ao trabalho. Temos até o horário do almoço. Até mesmo chegando a Rainha Glusma, no primeiro episódio de Digital Circo. Acho que é assim que se fala o nome dela, não sei. Mas aí tá saindo o Gamigu e os seus amigos. Chama a atenção da Pomni e dando uma despedida pro Gamigu e aceitando que ele não lembra de nada o que aconteceu, que ele é apenas um NPC. E a Pomni fica um pouco triste, também pensativa, depois desse reencontro que ela teve com seu amigo Gamigu. E foi muito bom ver esse personagem de volta. Eu espero ver ele mais pra frente e tomara que ele lembre o que aconteceu no passado. Depois nós vemos a Gangle tendo a sua vingança, vou dizer assim, depois da discussão dos dois, porque o Jax não queria limpar o banheiro e o Jax falar que gosta mais dela triste. Aí nós vemos uma zoada de quebrado. Aí que chega a punição que a Gangle preparou junto com o Caim, já que o Jax é puxado com as mãos até uma sala totalmente escura, apenas com uma televisão, onde nós temos outro ponto importante desse episódio, já que a Gangle fala que os sonhos não têm nenhum valor e significado. Não importa se você quer fazer um HQ inspirado em mangá, isso não vale de nada. E nessa parte ela falou mais dela mesmo, dos sonhos que ela tem, do que qualquer outra coisa, que nós sabemos que a Gangle gosta de desenhar, mostrando que aquele era um sonho dela. Então ela começa toda uma lavagem cerebral no Jax, fazendo ele sofrer com a intenção de trabalhar melhor. Uma humilhação que o Jax merecia. E eu não senti nenhuma pena do Jax nessa cena, já que nós sabemos que ele não é nenhum santo. Ele até melhora nesse episódio. E temos mais cenas da Ragta chapada, já que ela não consegue fazer os hambúrgueres direito. Então a Zubul chama a Gangle para dar uma conversinha com a Ragta. Até tem uma cena engraçada que a Gangle fala que estava usando coisas ilícitas e foi lá dar uma bronca nela. A Ragta estava bastante sincera por causa daquele molho idiota. Então ela começa a estar sentindo muita
muitas dores. Aí chega um ponto que a Ragda fala que não gosta tanto assim da Gengar feliz. E nós vemos outra zoada de quebrado. E a Ragda pergunta se ela foi bastante maldosa. Isso quebra bastante a Gengar. Mas o Jax, depois da lavagem cerebral dele e vendo que o relógio praticamente não passa, ele faz um questionamento para a Gengar. Mas a Gengar começa a surtar, falando que o tempo ali não passa, vocês vão ficar lá para sempre e nunca vão realizar seus sonhos. Mas esse clima é quebrado quando a Gengar vê que o relógio é apenas com defeito. Temos mais cena da Ragda chapada no chão, enquanto o Jax fala que ela estava bêbada. E ela fala que ela odeia o Jax. Mas ela não quer que o Jax odeie ela. Ela quer que todo mundo goste dela. Mas ela vê problema e se sente desconfortável quando as outras pessoas não gostam dela. Mesmo ela tentando sempre ser bastante agradável e todo mundo gostando dela. Já que no episódio 5, com certeza vai ser focado mais na Ragda. Tem teorias que vai ser da Ragda maligna, a Ragda do mal. Estou bastante ansioso para esse próximo episódio. E também nós tivemos mais indícios da vida passada da Ragda. Tem um trecho onde ela fala que está com saudade dos seus cavalos, mostrando que a Ragda talvez veio do interior ou tal de uma fazenda e ela tinha cavalos. Depois nós vemos a Gengar saindo e dando um grito pro ar porque não estava aguentando tanta pressão. Mas a Pomni vê aquilo e conversa um pouco com a Gengar. Ela menciona a Ragda. Ela fala que ela gosta da Ragda, mas muitas das vezes não dá pra saber se ela tá falando a verdade. E com certeza ela fala muita coisa só pra não magoar e fazer a pessoa se sentir triste. Aí chega no fim do expediente do Jax, e o Jax não tava mais suportando aquilo tudo. Até mesmo teve um momento onde ele foi legal com a Pomni, e a Pomni até estranhou, então ela ficou bastante desconfiada daquela interação com o Jax. Depois do fim do expediente do Jax, nós vemos que ele entra num carro, que era o carro dele daquela aventura. Ele tira aquela expressão de alegre para triste e taca a cabeça no volante, mostrando que essa aventura teve um impacto tremendo na vida dele. Aí então a Gengar fica lá esperando até fechar a loja. A Azumarill fica lá mais um tempo, só para ajudar a Ragda, que estava bastante chapada, e levar ela para casa, já que ela não tinha condição para isso. Mas aí chega a Pomni, dando a sugestão que ela vai fechar a loja em vez da Gengar. Então a Gengar sai mais cedo. Mas aí chega uma das cenas mais bonitas desse episódio, já que a Gengar pega a máscara que a Azumarill deu para ela e arremessa do mesmo jeito que a Ragda estava ensinando ela no começo desse episódio, e começa a correr e correr até o momento que ela se sente bastante livre e confortável. Mesmo com sua máscara de tristeza, ela consegue dar um sorriso. A máscara dela não foi quebrada quando o Jax soltou a bola na cara dela. A máscara dela foi quebrada pra valer nesse episódio, com toda a pressão que ela teve e ouvindo algumas coisas que ela não queria ter ouvido nos seus amigos. Como esse episódio foi um grande impacto pro Jax, também foi um grande impacto pra Gengar. Mas ela tropeça e chega um caminhão e passa por cima dela. Mas aí ela acaba parando no escritório do Caim, onde o Caim vai examinar ela durante essa aventura, e ele fala que ela foi ótima na aventura, mas teve alguns problemas, e o Caim dá uma sugestão para ela que ela pode culpar outra pessoa por isso, já que ela estava no cargo de poder, mas ela assume toda a responsabilidade e não faz isso, e ele bota a foto dela no mural. Nós vemos lá que eles tiraram um B+, a nota deles no serviço. Já o King, que estava no ciclo digital, estava montando no touro e tirou A+, estava nem trabalhando, foi melhor do que os trabalhadores. Você vê a injustiça que é a CLT. Então ela sai daquela sala e todo mundo volta pro ciclo digital. E a Ragda ainda tá meio chapada, mas a Gengar fica isolada no canto dela desenhando quando a Azumarill chega lá para falar com ela. Ela foi bastante mandona com seus amigos quando ela estava sendo gerente, já que ela tinha poder e influência para fazer isso. Mas a Azumarill conforta ela falando que ela ainda gosta de conversar com ela, mostrando essa amizade bonita da Azumarill e da Gengar, já que elas são bastante parecidas, elas são bastante remontáveis e querem apenas se sentir confortáveis com seu corpo. A Azumarill com seu corpo remontável, ou até mesmo com a Gengar, que sempre troca de rosto entre o alegre e a tristeza, e tem que ter uma autoestima melhor tentando usar uma máscara diferente. Então nós vemos as duas andando e aí que acaba o episódio. No geral, esse episódio não teve tanta ação como nos outros episódios, já que nos outros episódios era aventura mesmo. Aqui nós pegamos um fôlego nessa temporada, pensar aquelas aventuras doidas que o Caim faz. Às vezes é uma aventura bastante familiar pra gente, já que todos nós se aventuramos em algum tipo de trabalho, trabalho que gosta ou um trabalho que não gosta, e nós se identificamos bastante nesse episódio, inclusive os CLTs como eu. No geral, esse episódio não teve tanta ação como nos outros episódios, mas é bom ter esse episódio um pouquinho mais suave para nós pegar um pouco fôlego nessa temporada de Circo Digital, já que nós tivemos muita coisa em 4 episódios.
esse episódio não teve muitas informações, teve apenas pequenos detalhes que nós tivemos que pescar para examinar bem melhor o que eles querem dizer, e com certeza eles vão ser mais mencionados, que o próximo episódio com certeza vai ser da Ragta, a volta do Gamigu, e o principal, nós vemos o Jax sofrendo, já que esse personagem merecia muito mais sofrer do que ele sofreu nesse episódio. Mas eu gostei desse episódio, não foi um dos melhores, mas também não foi um dos piores. Ele conseguiu equilibrar muito bem a balança pro meu gosto. Mas aí, o que você achou no geral desse episódio? Você se identificou como eu, já que eu também sou um CLT? Mas eu quero mesmo saber a sua opinião. Comente aí, sua opinião é muito importante.